Vamos de receita fácil? Vamos preparar quibe na air fry, muito rápido e fácil de fazer. E os ingredientes para essa receita vai ser 500 ml de água, 250 gramas de farinha de trigo para quibe, meio quilo de carne moída, uma cebola, hortelã a gosto, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e 10 colheres de azeite. E para iniciar essa receita, nós vamos ferver a água para hidratar a farinha que vai ser usada aqui para preparar o nosso quibe. Com a água já fervida, nós vamos agora colocar aqui na farinha e vamos mexer e deixar ela hidratar por 1 hora. Essa parte a gente tem que ter paciência e aguardar, porque a gente tem que esperar ela ficar bem hidratada e fria também para a gente começar a preparar o nosso quibe. Enquanto a gente aguarda essa farinha ficar bem hidratada, esfriar, nesse período de 1 hora, a gente já pode ir picando a cebola, o hortelã e aguardar para a gente continuar fazendo o nosso quibe. Com a nossa farinha já hidratada, com os ingredientes já separados, agora vamos começar a preparar o nosso quibe. Vamos colocar a farinha aqui na tigela. A carne moída, a cebola, o hortelã, a pimenta do reino, o sal e a metade do azeite. Agora é só mexer com as mãos. Com a massa já pronta, agora é só untar a mão com um pouquinho de azeite. E para modelar, faz assim com essa mão primeiro, para criar o biquinho. E depois só ir modelando com a outra mão. E assim o quibe já fica pronto. Bem fácil de fazer. Criou o biquinho aqui nessa mão, só modela com a outra. Pronto. E assim a gente vai fazendo toda essa massa. Com os quibes já prontos aqui na forma, essa receita renderam 25 quibes, mais ou menos aí umas 60 gramas cada um. E agora vem o segredo dessa receita. Para os quibes ficarem com a aparência de fritinhos e bem crocantes, nós vamos pegar o restante do azeite, jogar sobre os quibes e dar uma pincelada neles. Agora é só levar para air fry, assar a 200 graus por 10 a 15 minutinhos. Eu vou aproveitar e vou congelar alguns quibes para assar no outro dia. Coloque os quibes em uma bandeja, deixe um espaço entre cada um para não grudar. Pronto! Agora você tem quibe congelado que dura até 30 dias no freezer. Você faz hoje, congela e assa quando quiser. Semana inteira resolvida. Quando você quiser assar, tem duas opções. Direto do freezer para air fry a 200 graus por 20 minutos ou deixar na geladeira por umas 2 horas para descongelar um pouco.
depois assar a 200 graus por uns 15 minutos. Vamos preparar uma coxinha muito fácil de fazer e super proteica. Vamos precisar de 750 gramas de peito de frango, uma cebola, uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de orégano e uma colher de páprica picante. Vou cortar aqui a cebola em 8 pedaços. Já vou colocar o frango aqui na panela de pressão, acrescentar esses ingredientes, colocar água e deixar cozinhar por 30 minutos. Esses temperos são o suficiente para deixar o peito de frango bem temperado. E como essa coxinha é proteica, ou seja, 100% frango, eles são perfeitos para essa receita. E o legal de cozinhar o peito de frango na panela de pressão e não comprar o frango já desfiado é que a gente vai aproveitar o caldo para fazer uma sopa e também a gente pode guardar congelado para usar depois em outra receita. Aqui vai uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de orégano, uma colher de sopa de páprica, acrescento a água até cobrir bem o frango. Agora você vai ligar a panela no fogo alto, esperar pegar a pressão e deixar cozinhar por 30 minutos em fogo baixo. O frango já cozinhou, já saiu a pressão da panela. Vou usar o processador para desfiar o frango, mas você pode usar a própria panela de pressão. Mas aí tem que dar aquelas sacudidas. Pode desfiar na batedeira também ou no garfo, mas para essa coxinha o melhor é usar o processador, pois vai ficar do jeito que a gente precisa para fazer essa receita. Com o frango já na vasilha, acrescentei 250 gramas de requeijão e a salsinha a gosto. Agora você tem que misturar muito bem, porque essa é a última etapa da receita, antes de modelar as coxinhas. Com a massa já misturada, agora é hora de começar a fazer as coxinhas. Eu vou usar essa medida de uma colher de sopa. Eu vou fazer uma colher de sopa exagerada, então bem generosa, para ficar mais ou menos a nossa coxinha do mesmo tamanho. Então aqui bem generosa e agora é só começar a modelar as coxinhas. Coxinhas já modeladas e renderam 30 desse tamanho aqui, ó. Agora vou preparar o ovo e a farinha para a gente poder empanar e já levar para assar. Aqui eu vou colocar 2 ovos e uma colher de sopa de água e bater muito bem. Com a farinha panko já separado, agora é só misturar o azeite aqui. A gente coloca o azeite na farinha panko, porque assim ela vai ficar bem úmida e na hora que a gente for assar, ela vai dourar também. Uma dica: deixe uma mão só para o ovo e a outra para a farinha. Assim fica menos bagunça, menos meleca desses dois ingredientes. Se você está acompanhando a receita até aqui, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e comenta de qual cidade você está assistindo esse vídeo.
As coxinhas já estão empanadas e eu vou aproveitar, eu vou assar a metade e a outra metade eu vou congelar nessas bandejinhas, vou colocar no freezer e eu vou ter coxinhas aí por 30 dias. Então dessa forma já vai ficar bem prático quando eu quiser comer uma coxinha bem gostosa. Se você não tiver essas bandejinhas, você pode usar uma travessa ou uma vasilha de plástico. E quando você quiser comer as coxinhas, é só levar para assar direto, sem descongelar. Coloca na temperatura inicial 150 graus por uns 5 a 10 minutinhos. Depois desse tempo, aumenta a temperatura para 200 graus e deixa até você ver que a casquinha já ficou douradinha. Agora, só colocar para assar na air fry, deixando um espaço entre uma e outra. Assar na temperatura de 200 graus por 10 a 15 minutinhos. Coxinhas já estão prontas. Olha como elas estão maravilhosas e super crocantes. Para você que está na dieta, pode comer sem culpa. Tem pouca caloria, super proteica e deliciosa. Vamos preparar um lanchinho bem rápido e bem gostoso, bolinhas de queijo. E só vão 3 ingredientes: mussarela, ovo e amido de milho. E para começar essa receita, eu vou ralar 250 gramas de mussarela e a minha está congelada. Eu prefiro congelar a mussarela para ralar porque eu acho que fica bem mais firme e mais rápido. Se a mussarela que você tiver aí na sua casa, ela for firme, não precisa congelar. Agora nós vamos bater um ovo. Com esse ovo já batido, nós vamos colocar na massa 3 colheres de sopa de ovo. Pronto. Feito isso, a gente vai acrescentar agora 30 gramas de amido de milho nesse queijo e nesse ovo. Agora, só misturar bem essa massa usando as mãos até que ela fique bem pastosa e uma massa bem homogênea. O queijo vai envolvendo com amido de milho e mais esse ovo. E aí a gente vai conseguindo fazer a massa das bolinhas de queijo. A massa já está pronta e quando ela não grudar mais na mão e ela ficar assim, ó, bem macia, esse já é o ponto para a gente poder começar a fazer as bolinhas de queijo. Para as bolinhas de queijo ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, eu vou pegar esse medidor, que é uma colher de sopa, e vou colocar aqui a massinha, né? Aqui dentro. E mais ou menos essa vai ser minha medida para fazer a bolinha de queijo. Então, ela vai ser mais ou menos aí no tamanho de uma colher de sopa. Agora é só fazer as bolinhas. Vou fazer mais uma. Então, com o medidor, coloca a massa aqui dentro. Porque assim, pelo menos ela vai ficar, a gente garante mais ou menos aí o mesmo tamanho das bolinhas de queijo. E assim, fazer as bolinhas novamente. E assim vai ficando as bolinhas. Vou fazer mais 2 para vocês acompanharem. Ela solta bem fácil da colher. Não precisa usar esse medidor, tá? Isso aqui é só uma sugestão. Se vocês quiserem mais ou menos aí que fiquem igual, do mesmo peso, aí vocês podem usar. E não precisa passar nada nas mãos, tá? Porque não gruda. Ó, não precisa passar óleo, manteiga, nada mesmo.
Só ir modelando. Mais uma pronta. Agora eu vou terminar a massa de enrolar todas essas bolinhas de queijo e eu já mostro para vocês como elas vão ficar. As bolinhas de queijo já ficaram prontas, todas modeladas, e agora eu já podia levar para air fry e assar do jeito que é a receita que eu comecei a fazer. Só que aí eu pensei, sobrou um pouquinho do ovo lá do começo da receita. E outro dia eu fiz coxinha proteica. Pensa numa coxinha de frango crocante e uma delícia. E sobrou dessa receita da coxinha farinha panko umedecida com azeite. Aí eu pensei, vou mudar aqui a receita de hoje, vou deixar a metade a receita original e a outra metade eu vou empanar, ou seja, eu vou pegar a bolinha de queijo, passar naquele ovo, passar nessa farinha panko umedecida com azeite e vou assar também. Então, essa parte aqui é opcional, tá? A receita mesmo original são 3 ingredientes, a mussarela, o ovo e amido de milho. Então, agora é só passar uma bolinha de queijo aqui no ovo. Aí, para não fazer muita meleca, vamos deixar essa mão pro ovo e essa mão aqui para farinha panko. Como renderam 15 bolinhas de queijo, então eu vou fazer 7 desse jeito aqui e deixo 8 na versão original aqui da receita. E essa farinha panko, ela foi umedecida com azeite. Aí por isso que ela tá dessa cor, e fazendo desse jeito, quando ela assar, vai ficar bem crocante e fica bem douradinha também. Aí eu vou terminando aqui e já mostro para vocês como vai ficar. Olha como ficou elas empanadas na farinha panko umedecido com azeite. Então aqui eu deixei 8 bolinhas na receita original e essa daqui opcional. Passei no ovo e na farinha panko umedecido com azeite. Olha que delícia, já dá até vontade de comer, né? Agora vou levar para air fry a 180 graus por 10 a 15 minutinhos. As bolinhas de queijo ficaram prontas. Enquanto eu vou colocando aqui na travessa, você que chegou até aqui assistindo esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda bastante o canal a crescer. E deixe também nos comentários qual bolinha de queijo você gostou mais. Vou provar primeiro esse, que é da receita tradicional. E agora, aquele que eu mudei de última hora, que foi empanado com ovo e farinha de panko umedecido com azeite. Ficou bem crocante a casquinha. Bem bonito por dentro e pelo jeito macio também. Deixa eu provar. Os dois ficaram bem gostosos. Agora, o meu preferido foi o empanado. Ficou assim, macio por dentro. O gosto do queijo ficou bem acentuado. Agora, essa casquinha da farinha panko, olha, ficou incrível.